Tem uma coisa estranha que todo ser humano faz. E você faz isso sem perceber. Quando alguém te trai, quando você vê uma criança sendo maltratada, quando uma injustiça acontece diante dos seus olhos, você não pensa apenas, eu não gosto disso. Você pensa algo muito mais forte. Isso não deveria acontecer. Essa diferença parece pequena. Mas ela esconde uma das perguntas mais explosivas da filosofia. Se não existe ninguém para escrever as regras do universo, de onde vem a sensação de que algumas coisas são realmente erradas? Não apenas impopulares. Não apenas desconfortáveis. Erradas. Hoje eu quero te mostrar um argumento. Ele não começa com a Bíblia. Não começa com fé. Não começa com religião. Ele começa com algo que você já acredita. E no final, eu vou te fazer uma pergunta que, se você for honesto, vai ser difícil de responder. Esse argumento tem um nome, o argumento moral para a existência de Deus. E talvez ele seja o argumento mais pessoal de todos. Porque ele começa dentro de você. Vamos começar com algo simples. Você está numa fila. 20 minutos esperando. De repente alguém chega, passa por todo mundo e entra na frente. O que acontece dentro de você nesse momento? Não é apenas irritação. É algo mais preciso do que isso. É a sensação de que aquilo violou alguma coisa. Mas violou o que, exatamente? Não uma lei física. A gravidade não se importa com quem chegou primeiro. Não uma lei biológica. A sobrevivência do mais forte diria que o sujeito que furou a fila foi simplesmente mais esperto. E ainda assim, você sabe que aquilo está errado. Agora amplie isso. Pergunte para qualquer pessoa, em qualquer cultura, em qualquer época da história. Trair um amigo que confia em você é aceitável? Maltratar um inocente por diversão é aceitável? Genocídio é apenas uma preferência cultural diferente? Em culturas que nunca se falaram, em línguas que nunca se cruzaram, em continentes separados por oceanos, a resposta continua sendo a mesma. Não. É claro que existem diferenças culturais enormes. O que se come? Como se casa? Como se veste? Mas existe um núcleo moral que atravessa as civilizações. Justiça. Lealdade. Compaixão. A proteção dos inocentes. Isso é curioso demais para ser apenas coincidência. E é aqui que a coisa começa a ficar realmente interessante. Porque existem basicamente duas maneiras de explicar esse fenômeno. A primeira diz que moralidade é apenas subjetiva. Segundo essa visão, não existe certo ou errado de verdade. Existe apenas o que diferentes culturas decidiram chamar de certo ou errado. À primeira vista isso parece razoável. Até sofisticado. Mas veja o que essa posição implica. Se moralidade é apenas opinião cultural, então a escravidão não era realmente errada quando era praticada. Era apenas impopular para algumas pessoas. O Holocausto não foi um crime moral objetivo. Foi apenas uma política que alguns desaprovaram. Nesse caso, nós não deveríamos dizer que os nazistas estavam errados. Apenas que nós preferimos um mundo diferente. Algo dentro de você provavelmente resiste a essa conclusão. E essa resistência é exatamente o ponto. Porque quando você diz que o Holocausto foi objetivamente errado, e não apenas que você não gostaria de ter vivido naquela época, e você está assumindo algo muito mais forte. Você está assumindo que existe um padrão moral que vale independentemente da opinião de qualquer cultura ou indivíduo. Na filosofia, isso tem um nome. Realismo moral. E se o realismo moral é verdadeiro, se valores morais são realmente objetivos, então surge uma pergunta inevitável. Qual é o fundamento desses valores? Hoje a explicação mais comum é a evolução.
Segundo essa ideia, nossos instintos morais seriam apenas estratégias de sobrevivência que a seleção natural favoreceu ao longo de milhões de anos. Cooperamos porque cooperar aumenta as chances do grupo sobreviver. Sentimos empatia porque empatia fortalece vínculos sociais. É uma explicação elegante. Mas ela tem um problema sério. A evolução pode explicar por que acreditamos em certas coisas. Ela não pode explicar se essas coisas são verdadeiras. Ao longo da história, comportamentos atrozes foram muitas vezes justificados em nome da sobrevivência do grupo. Extermínio de tribos rivais. Sacrifício de indivíduos pelo bem coletivo. Eugenia. Se moralidade fosse apenas aquilo que a evolução produziu, por que esses comportamentos seriam errados? Eles também poderiam ser estratégias de sobrevivência. Mas existe algo ainda mais revelador na experiência moral humana. Muitas vezes a moralidade nos manda agir contra o nosso instinto de sobrevivência. Imagine ouvir um pedido de socorro no meio da noite. Seu instinto diz: fique em casa. Não se arrisque. Mas algo dentro de você diz que você deveria ajudar. Perceba o que está acontecendo. Não é simplesmente um instinto vencendo outro instinto. É algo diferente. Algo que avalia os instintos de fora, e diz qual deles você deve seguir. O filósofo C.S. Lewis chamou isso de uma lei acima dos impulsos. Porque a física descreve o que acontece. Mas a moralidade descreve o que deveria acontecer. E deveria não é uma categoria física. Aqui aparece então uma objeção famosa. Ela tem mais de 2000 anos. O filósofo Platão formulou um problema para quem diz que moralidade vem de Deus. A pergunta é simples. Algo é bom porque Deus manda, ou Deus manda porque algo é bom? Se algo é bom apenas porque Deus manda, então a moralidade parece arbitrária. Deus poderia ter ordenado a crueldade, e crueldade seria boa. Mas se Deus manda algo porque aquilo já é bom, então parece que a bondade existe independentemente de Deus. Esse é o famoso dilema de Eutífron. Durante séculos ele pareceu um beco sem saída. Mas existe uma terceira possibilidade. E se a pergunta estiver mal formulada? E se a bondade não for algo que Deus simplesmente decide, e nem algo que exista fora dele, e mais algo que reflita o próprio caráter de Deus? Nesse caso, Deus não obedece a uma lei moral acima dele. Deus é o próprio padrão. Bondade, justiça e amor não seriam regras arbitrárias. Seriam expressões do que Deus é. E deveres morais, naquilo que nós devemos fazer, seriam reflexos desse caráter em um universo criado por ele. Isso explicaria algo curioso. Porque a moralidade parece ao mesmo tempo objetiva, universal e profundamente pessoal. Porque obrigações morais fazem sentido entre pessoas. Você pode ter deveres para com seu filho, seu amigo, um desconhecido. Mas você não tem dever moral para com uma pedra. Se o fundamento da realidade for pessoal, então faz sentido que a moralidade também seja normativa. Que ela exija algo de nós. Isso nos leva ao argumento em sua forma mais simples. Se Deus não existe, então valores e deveres morais objetivos não existem. Mas valores e deveres morais objetivos existem. Portanto, Deus existe. A primeira premissa surge quando examinamos todas as alternativas naturalistas. Evolução, cultura, instinto. Nenhuma delas parece capaz de fundamentar valores realmente objetivos. A segunda premissa é algo que praticamente todo ser humano assume na prática. Sempre que alguém diz, o que fizeram com aquela criança foi errado, e não apenas eu não gostei disso, essa premissa está sendo afirmada. Se ambas as premissas são verdadeiras, a conclusão segue. Mas o argumento ainda não terminou. Porque existe um detalhe que muda tudo. Nós sabemos o que é certo. E mesmo assim falhamos.
Não às vezes. Com frequência. Todos nós já traímos alguém que confiava em nós. Todos nós já colocamos nosso conforto acima do bem de outra pessoa. Todos nós já vivemos abaixo do padrão moral que nós mesmos reconhecemos. E isso nos leva a uma conclusão desconfortável. Se a lei moral é real, se ela aponta para um padrão verdadeiro, então nossas falhas não são apenas deslizes. São violações de algo real. E se existe uma lei, existe um legislador. E se existe um legislador, então existe uma relação a ser considerada. Talvez seja por isso que tantos filósofos chegaram ao mesmo ponto. De Platão a Kant. De C.S. Lewis a William Lane Craig. A consciência moral não é apenas uma pista filosófica. Ela pode ser o ponto onde Deus e o ser humano se encontram. E então a pergunta deixa de ser apenas filosófica. Ela se torna pessoal. Se a lei moral aponta para um padrão que você sabe que não consegue cumprir, o que você faz com isso? E se essa pergunta te fez pensar, o próximo argumento vai ainda mais longe. Existe um argumento famoso que diz que o sofrimento prova que Deus não existe. E a resposta a ele é surpreendente.